Oiê! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha aqui tiracolo. Parece bem simples olhando assim, mas ela é uma bolsa dupla. Então ela tem um bolsinho aqui na frente, um bolso aqui no meio que a gente colocou um botão, pra ficar útil também, dá pra carregar alguma coisa, e um outro bolsinho aqui, sendo os dois totalmente independentes. Essa é uma peça super fácil, super versátil e bem prática, eu tenho certeza que você já fez isso daqui alguma vez. Esse é aquele tipo de bolsa para você fazer várias e arrebentar vendendo, porque é uma bolsa simples de fazer, assim que você pegar o jeitinho aqui de unir as duas, tenho certeza que você vai fazer bem rapidinho e além de tudo, ela tem um diferencial, não é aquela bolsa simplona e tal, que é uma parte só. Então já comenta aqui o que você achou dessa bolsa e se você tiver alguma dúvida mais específica, você pode me chamar lá no direct do Instagram que eu posso tentar te ajudar. Lembrando que o molde dessa bolsa, assim como as medidas, estão aqui na descrição e o molde dessa peça é bem fácil, né? Já deu pra perceber. Se você fizer essa peça, me marca lá nos stories do Instagram que eu vou amar ver como ficou a sua peça. E agora bora pra aula. Então bora lá ver os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa bolsinha. Eu tô usando sintético, tá? E eu tô usando um Prada 0.8. Não é um Prada, não é um sintético muito grosso. E tá tudo bem porque é uma bolsinha pequena, então dá pra fazer tranquilamente. Então pro lado de fora eu vou usar esse daqui estampadinho. Pra fazer a alça eu vou usar um Montana Light amarelo liso. Pra fazer o forro eu vou usar um cetim dublado, que também já vem assim, né? Se você for nova aqui no canal. Geralmente eu compro com cetim dublado mesmo. E aí, vou pegar um zíper de 1 metro, tá? E sempre coloco aqui, ó, na peça. A gente sempre vai medir esse zíper aqui, ó, um pouco menor, tá? 2 centímetros menor de cada lado. Beleza? Agora bora pra aula. Eu vou começar a fazer a bolsa pelas alcinhas e pelo porta-argola, né? Que vai ser bem pequenininho pra essa alça. Eu tô usando, ó, uma meia-lua de 1 centímetro, bem pequenininha mesmo, e vou usar a minha alça de 1 centímetro também. Como é uma bolsinha tiracolo, pequena e tal, não precisa ser aquela alça enorme, gigante. Então, eu peguei aqui, ó, um pedacinho de material de 3 centímetros por 6, tá? Pra eu fazer esse porta-argola, que vai ficar bem pequenininho. E depois eu usei esse mesmo padrão pra fazer a alça grandona. E aí eu cortei a largura inteira do material. Então, se o seu material tem 1,40, a sua alcinha vai ficar com 1,40, beleza? Então, vou fazer ela bem pequenininha, vou dobrar pra dentro e depois dobrar de novo. Então, corta bem bonitinho, principalmente se você estiver usando sintético, tá? Então, corta bem certinho. Vou dobrar pra dentro e depois de novo, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ok. Vou só prender, eu não vou colar porque é bem pequenininho, então não tem necessidade, né? Se você se sentir mais segura em colar, tranquilamente. E vou passar uma costurinha de cada lado. E vai ficar desse jeitinho aqui. Tira lá as linhas, né? Depois a sobra. Vou fazer a mesma coisa com o outro porta-argola e também com a alcinha, tá bom? Então, pode fazer tudo do mesmo jeitinho ou fazer com um pesponto só, assim como você desejar. Beleza? Mas eu vou fazer exatamente todos com 1 centímetro. Já volto. Então, tá aqui, ó, os dois porta-argolinhas. Os dois porta-argolas, né? Que na verdade são 2 porta-argolinhas, que são bem pequenininhos, ó. Tá bom? Pra ele ficar bem bonitinho. E a alça também, ó, que tá uma alça maior. Então, eu já fiz em todos, ok? Agora, bora pra próxima parte. Então, agora eu já vou fazer os bolsinhos do forro pra gente já deixar isso daí pronto, tá? Então, vou pegar lá, ó, forrinho, vou dobrar no meio, fazer uma costura de cada lado, tá? Lembrando que tem que ter esse processo no começo e no fim. Ficou assim. Já vou dobrar, é o mais simples de tudo. Daqui a 1 minuto, a gente já sabe fazer ele bem facinho, né? Então, desvirei e vou dobrar 1 centímetro pra dentro, ó. Dessa maneira. Dobrei aqui pra dentro. Vou só prender aqui pra não sair, né? Pode ser com qualquer material que você estiver usando, pode fazer desse jeitinho aqui. E vou passar um pespontinho aqui, só pra fechar a boca do bolso aqui. Ok, então já fiz aqui, simples assim. Vou marcar aqui o meinho do meu bolsinho, né?
Aqueles bolsinhos bem pra colocar cartão mesmo, né? E vou marcar também, ó, o meio do meu material. Então, ó, só tô marcando aqui com giz, tá? Então, marquei os dois, ó. O que que eu vou fazer? Vou posicionar agora o meu bolsinho exatamente no meio aqui, ó. Tá bom? Eu tenho que casar essas duas listras aqui. Eu vou prender. Antes vou olhar aqui. Eu gosto sempre de deixar a mesma quantidade embaixo e em cima nesse tipo de peça. Então, ó, vou ver quanto que eu preciso colocar pra cima e pra baixo, tá bom? Tava certinho já. Com 6 centímetros na parte de cima, 6 centímetros na parte de baixo. Aqui, como é tecido, a gente vai alfinetar mesmo, tá? Pra facilitar a vida. Então, eu vou alfinetar bem no meinho, ó. E vou fazer uma costura aqui em volta do meu bolsinho, pregando o bolso. Então, retrocesso no começo e no fim. E o bolsinho do forro, ó, perfeito, tá bom? Eu vou colocar ele em 3 partes do forro, você pode colocar em todas, enfim. Porque é um bolsinho pequeno, mas pra pessoa não perder mesmo a chave, um batom e tudo mais, tá bom? Então, eu já vou colocar em todos e já volto pra próxima parte. Próximo passo agora é fazer os terminais dos zíperes, né? Então, a gente vai fazer 2 bolsinhas unidas, então, 2 zíperes, tá? Eu gosto de colocar só o zíper aqui na parte de trás, tá? Na parte de trás do zíper, tá? E essa outra parte aqui da frente eu deixo aberta pra eu virar em L. Então, a gente vai fazer só nessa parte aqui, ó, da bundinha, que é a parte reta, tá? Aqui do zíper. Agora, se você tiver muita dificuldade, você pode fazer tanto na frente quanto atrás, né? Nas duas extremidades do zíper aí. Então, o que eu vou fazer? Ó, direito do meu material, tá? Usando o sintético. Direito do meu material com o direito do zíper. Vou posicionar. Então, tá aqui, ó, prendi. Vou virar pra cima dessa maneira, ó, pro direito. E depois vou virar pra trás. Então, atrás vai prender lá a linha, né? Vai cobrir. E na frente também, tá? E aí não vai ficar muito grosso se a gente fizer desse jeitinho aqui. Ó, e ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó, na frente e atrás. Beleza? Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa no outro zíper. E como eu falei, se você quiser fazer em todas as extremidades e achar melhor, você pode colocar sempre dos 2 lados, beleza? Já volto pra gente continuar. Então, já fiz aqui o terminal do meu zíper. Lembrando que só fiz num dos lados, tá? O outro eu deixei aberto. Já vou pegar aqui o material da peça e também o forro. E aí, eu sempre vou posicionar direito do zíper, tá? Então, a parte... tem aqui o carrinho pra fora, olhando pro direito do material, tá? Sempre assim. E o forro vem por cima fazendo um sanduichinho. Sempre lembrando de ver, ó, tá certinho aqui o bolso, tá bom? Mas antes disso, ó, eu vou sempre marcar aqui, ó, 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, tá bom? Isso daqui é pra facilitar na hora que você for fazer a costura, for fechar a peça lá e não ficar um negócio todo feio, embolado, tá? Então, ó, vou posicionar aqui. Eu vou passar primeiro aqui pra quem estiver começando pegar direitinho, né? E posicionei, ó, o finalzinho do meu zíper aqui onde eu marquei 2 centímetros. Vou dar aqui um retrocesso. E vou passar o meu calcador exatamente aqui do lado do trilho, ó. Só deixa ele ir se baseando e se guiando aqui pelo trilho que vai dar tudo certo. Tira o carrinho do meio do caminho. Quando você chegar lá do outro lado, você vai abrir o zíper, ó, e vai fazer um Lzinho, tá? Ó, assim, ó, dessa maneira. Vou usar esse lado aqui, ó. Chegou lá, você vai entortar ele dessa maneira aqui, ó, tá bom? E vai segurar e vai passar uma costurinha, tá bom? Em cima. E ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Desse jeitinho. Aí, terminando isso, eu vou posicionar o direito do forro, olhando pro direito da peça aqui, ó. E vou passar uma costura certinho, só unindo agora o forro em tudo. Abro a peça desse jeito, ó. Vou jogar essa costurinha aqui, ó, essa parte de baixo, essa sobra,
pra baixo do meu material principal. Por quê? Porque eu vou passar um pesponto, então eu quero que ela fique realmente aqui embaixo, tá bom? Pra ela ficar bem presa, essa costura. Então, ó, joguei ela pra baixo, vou dobrar o material por cima, ó, e vou passar um pespontinho aqui. Então, prontinho, ó, já passei o pesponto aqui. E eu não uni, gente, porque na hora que for fechar, vocês vão entender por que eu não uni isso daqui, porque vai ficar muito, muito mais simples e muito mais bonito, tá? Então, agora eu vou fazer o outro lado aqui do meu zíper. Pra fazer o outro lado, eu vou pegar mais um forro, mais uma parte externa, ó. E vou fazer já o que a gente fez lá no comecinho. Já vou marcar os 2 centímetros aqui, de um lado, e 2 centímetros do outro lado também. Aqui, eu vou começar por esse lado, ó. Então, sempre alinhando, vendo se tá certinho, ó. Com o outro lado da peça aqui. Ó, já vou posicionar, tá? O direito do material com o direito do material. Então, o zíper vai estar direito com direito também. Já costurando aqui, claro, sempre me baseando pelo outro que já estava feito, né, tá? Se basear, vai dar certinho. Ok, ó, vai ficar desse jeitinho aqui. E aí, ó, vou colocar aqui o meu outro forro, direito do forro, olhando pro direito do forro. Se você entender isso, você entendeu já muita coisa, vai facilitar sempre sua vida aí. E vou unir também, então eu só vou alinhar ele aqui na lateral. E vou passar também por cima aqui do zíper. Então, apliquei aqui o forro, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa do outro que a gente fez do outro lado. Então, ó, vou jogar a costura aqui pra baixo do material principal. Deixa eu fechar esse zíper. Ó, e vou passar um pesponto unindo isso daqui, tá? Então, vai ficar assim, tá? Simples aí, né? Então, eu vou fazer um outro desse daqui igualzinho, tá? Uma outra bolsinha igualzinha essa daqui e já volto. Então, agora, ó, fiz 2 bolsinhas exatamente iguais, ó. 2 partes iguais. E antes de unir, claro, né, tudo, de fechar tudo, a gente precisa unir as duas aí. Como que a gente vai fazer isso? Ó, sempre olhando, tá? Se estão do mesmo lado aqui, o zíper. Se estão virados pro mesmo lado. E nesse momento a gente vai perceber como é importante nessa peça aqui elas estarem exatamente iguais, tá bom? Do mesmo tamanho. Então, se você quiser ir conferindo as duas, né, enquanto você faz a outra e tudo mais, eu aconselho, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Vou unir. O que que eu fiz, ó? Uni as duas aqui pelo mesmo lado, ó. Abri de um lado, abri pra cá e abri pra cá, tá? Então, a gente vai unir essas duas partes aqui. Só lembrando que a gente só tá pegando uma parte de sintético de uma e a parte do sintético de outra e direito com direito, tá bom? Eu só fiz aquilo aqui, assim, ó, pra eu conferir se o zíper estava do mesmo lugar, tá bom? Então, ó, tá tudo aqui pra baixo e eu só vou pegar as duas partes do sintético. Pra eu deixar ela bem certinha, ó, vou unir de um lado aqui, tá? Casando o sintético, casando aqui, ó, a costurinha, tudo bonitinho onde eu deixei. E casando do outro lado aqui também. E agora eu vou fazer uma medida aqui, ó. Pode sempre fazer essa medida, né? Pra ficar mais bonitinho, ó. E vou medir 3 centímetros aqui de um lado. Fazer uma marcação. 3 centímetros do outro lado. Tô usando aqui minha régua pra facilitar a minha vida. E aqui na parte de baixo também, tá? Só que na parte de baixo eu vou fazer 2,5, não precisa ser tanto, tá? Beleza? E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar 1 centímetro aqui pra baixo do zíper, tá? Pra você não começar já em cima ali do zíper, então 1 centímetro aqui pra baixo. Vou começar a fazer uma costura aqui na minha marcação de 1 centímetro, vou fazer toda a volta e vou acabar aqui em cima com o retrocesso também, tá bom? Se você tiver com dificuldade, porque aqui tá mais grossinho, ó, você pode fazer o seguinte. Assim como eu vou ter dificuldade aqui, já reparei. Ó, vou começar aqui do cantinho.
Comecei. Vou toda a partezinha do fundo. Vim aqui em cima. Dei o retrocesso. E aí aqui, vou fazer de trás pra frente, né? De baixo pra cima também. Ok? Então, ó, já uni aqui as minhas duas partes. Então, já uni as minhas duas bolsinhas aqui, beleza? Agora, como é que a gente vai fazer pra fechar essas peças aqui, né? Isso aqui não é não parece ser tão simples. Vamos lá. Antes de a gente já fechar a peça, eu vou colocar um botãozinho aqui, ó. Por quê? Isso daqui ficou um bolsinho aqui no meio. Então, eu vou colocar um botãozinho pra fechar. Se a pessoa quiser colocar alguma coisa ali, né? Ficar um pouquinho mais seguro, tá? E também pra peça não ficar depois assim, ó, aberta. Então, a gente vai pôr aqui, ó. Vou entrar aqui nessa parte, vou medir bem o meio aqui. Medi o meio e coloquei ela 2 centímetros pra baixo aqui, ó, tá? Então, o meio aqui e 2 centímetros aqui pra baixo do zíper. E vou colocar aqui um botãozinho magnético mesmo com bailarina, bem simples. Então agora a gente vai pro fechamento. Então eu vou pegar aqui, ó, uma das minhas bolsinhas, tá bom? Separa aí na sua mente, sendo que uma a gente já sabe que tá presa aqui. E ó, eu vou jogar a bolsa para um lado, tá? O sintético junto com a outra bolsa para um lado. E o forro soltinho só, tá? 2 partes do forro pro outro lado. Vai ficar assim, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa parte que eu costurei da bolsinha que tá costurada aqui, então da bolsinha número 2, ó, eu vou trazer sempre pra dentro, tá? Bem pra dentro mesmo, porque eu só quero costurar uma de cada vez. Então, ó, por isso que é bom a gente não deixar uma margem muito curtinha, senão a gente fica com bastante dificuldade aí na hora de fazer essa costura aí. Vou jogar essa partezinha pra dentro. Tudo pra dentro. E essa outra parte aqui também pra dentro. Claro que aqui a gente tá já prendendo pra ver se tá tudo direitinho. Mas os pontos mais importantes, assim, os principais são essas partes aqui onde a gente casa essa costura, né? Pra que eles fiquem sempre bem bonitinhos. Então, ó, vou fazer o quê? Vou prender bem bonitinho aqui. E vou começar costurando aqui pelo forro, tá? Retrocesso, faz toda a volta, costura o sintético, claro, sempre colocando, ó, essa partezinha aqui da outra bolsa pra dentro. E termina aqui no finalzinho do outro lado do forro aqui, tá bom? A gente vai deixar essa parte de baixo do forro pra gente fazer o parto, né? Pra gente conseguir virar aí a peça. Ó, chegou aqui, joga bem pra dentro, tá bom? Então tenha certeza aí de que tá a partezinha de fora, né? A outra bolsinha bem pra dentro pra você não pegar nela, tá? Faz os cantinhos direitinho. Ó, aqui querendo já sair. E aqui do outro lado também. E, então, já terminamos aqui, tá? Eu só vou cortar aqui o excesso aqui das bordinhas, não tão perto da costura, mas vou cortar aqui o excesso, pra ele ficar mais bonitinho.
E agora, já chegou a hora de um parto. Esse daqui é basicamente parto de gêmeos. Olha aí, gente, que coisa. Primeiro parto de gêmeos que a gente vai fazer. E aí, ó, vou pegar aquele lado, antes, né, de já sair tirando tudo, vou pegar aquele lado que tá aberto, ó. Vou abrir aqui o zíper, claro, ó, e vou tirando todo mundo. Lembrando que tem uma outra bolsa aqui, então bastante cuidado. Vai conferindo, ó, arrumando sempre os cantinhos. Ok, ó. E um lado, gente, já está super pronto. Eu vou deixar pra depois fazer com a mesma linha aqui, né, a parte de dentro, o acabamento, então eu vou jogar essa partezinha aqui pra dentro, né, ó. Pra ela não ficar solta aqui fora. Depois a gente faz o acabamento dos dois. Vou fechar também esse zíper. Então, um lado aqui da bolsa, ó, já tá pronto. Tá, ó, vai ficar dupla, com um bolso aqui no meio. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer o mesmo, ó, tá? Ó, essa daqui já tá pronta. E aí eu vou jogar a outra parte, ó, vou jogar o forro para um lado e o sintético pro outro lado, ok? Que a gente vai ter que jogar um pouquinho só mais pra dentro, mas na verdade vai ser bem pouco, porque a gente já não tem mais aquela sobra toda de material, porque aqui já tá pronto, né? Fazer o mesmo processo. Então eu vou alinhar aqui essa partezinha. Joga pra dentro, alinha o outro lado também. Se ele estiver cortado bem bonitinho, você não vai sentir muita dificuldade aí na hora de alinhar, tá bom? Então, por isso que é bem importante fazer o corte bonitinho. Então, tá tudo bonitinho, ó, outra bolsa pronta já tá aqui dentro. Lembrando que quando eu for costurar, sempre jogando ela pra dentro também. Por isso que é importante, nessa peça aqui, não usar muita estruturação, senão você vai ter muita dificuldade de fazer essa parte aqui, beleza? Vou começar igualzinho. Pelo forro, retrocesso, passar por ele inteiro e terminar lá do outro lado do forro. Terminei o outro lado aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar aqui o excesso do material. Bem no cantinho, ó. Tirei só o excesso para o cantinho ficar bonito, mas não chega lá na costura, tá? Ó. Bastante cuidado aí. E agora, ó, pelo lado que estava aberto, a gente vai fazer o segundo parto. São duas bolsinhas, né, em uma. Então a gente vai fazer dois partinhos aí dos gêmeos. Pode fazer aí agora os cantinhos bem bonitinhos da bolsa. Pode usar um pincel, uma tesoura, se você gostar, né? Uma espátula. Bastante cuidado, claro. É aqui nessa parte, ó, que a gente vê a importância de não fazer um zíper muito justinho, tá bom? De deixar aquela medida aqui do lado do zíper, porque daí quando a gente passa essa costura, ele sai bonitinho, aparece o terminal, aqui também, ó, não pega no zíper, e aí você tem menos dificuldades aí de terminar a sua peça, né? E consegue fazer com mais tranquilidade. Agora então, ó, eu vou fazer a finalização dos dois forros, já deixei um aqui pra fora, ó, que é o que, gente? Colocar 1 centímetro de cada lado aqui pra dentro, igual a gente faz na boquinha do bolso, né? Então, vou deixar 1 centímetro de cada lado e passar um pespontinho bem bonitinho aqui. Então, retrocesso no começo e no fim. Então, ó, fiz aqui o pespontinho bem bonitinho. Faz esse pesponto aí na cor do forro que vai ficar lindo. Joga ele pra dentro, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Aqui o outro lado também, ó, prontinho, com esse pontinho do forro, vou jogar pra dentro também. Então, as bolsinhas estão quase prontas, só vai faltar a gente colocar a alça, que a gente vai fazer agora. Então, terminamos aqui, ó, já fiz o forrinho também.
E antes de colocar só o porta-argola, né, pra gente colocar a alça, eu tô alinhando bem aqui os cantinhos, ó. É importante que eles estejam bem bonitinhos, tá? Bem pra fora e bem alinhadinhos também, tá? Aqui desse lado, ó, tudo bonitinho também alinhadinho. E o forro bem pra dentro, claro. Sempre o forro pra dentro. Fechei aqui. Fechei aqui. Ó, já tem a nossa bolsa, ó, aqui como ela vai ficar dentro. Então, essa bolsa dupla aqui. E pra eu fazer essa finalização, né, da alcinha, eu vou colocar esse porta-alças, né, esse porta-argola dela aqui, pequenininho, aqui na lateral. E pra facilitar a minha vida, eu vou fazer com rebite aqui, tá bom? Mas se você não gostar, ai, Débora, não conseguir colocar com rebite e tudo mais, você pode colocar, ó, na hora de fazer aquela primeira costura, essa costura aqui, ó, lá do meio, tá bom? Então você pode já colocar ele bonitinho lá no meio e já fazer a costura, tá bom? E aí, pra finalizar aqui, principalmente pra quem tem mais dificuldade e tal, você pode finalizar colocando assim 1 centímetro pra baixo, ó. E como esse material aqui ele não é tão grosso, né? Ele não é grosso, na verdade, eu vou conseguir furar e colocar um rebite tranquilamente. Coloco um de 2 cabeças, vai ficar um charminho e vai deixar bem presinho, tá bom? Então eu vou lá fazer e já volto. Já coloquei aqui, ó, o porta-alça. Então tem que estar bem bonitinho, alinhadinho aqui do lado, do outro também. Já fiz também a minha alcinha que eu fiz com o mosquetão. Então eu peguei aquela alcinha que eu fiz lá atrás, coloquei com o mosquetão, também usando o rebite, né? E aí é só aplicar aqui minha alcinha. Tá pronta a nossa bolsa tiracolo dupla. Então eu vou ter aqui, ó, um lado da bolsa, a parte de dentro, que eu posso fechar com botão também, posso colocar alguma coisa, e o outro lado aqui da minha bolsa também. Ficou uma bolsinha fofa, pro dia a dia, bem prática, e é simples de fazer, né? Então espero que você tenha gostado. Te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula!